Meu nome é Tabata, eu tenho 30 anos e a minha história aconteceu em meados de 2018. Eu tava assim 100% solteira porque fazia muito tempo que eu tava focada na minha faculdade, né? Eu fiz faculdade em 2012, de advocacia, e nesse tempo eu preferi focar primeiro na minha carreira. Então, em 2018, eu tava totalmente assim sozinha. Eu estava recém-formada, montando um pequeno escritório com os meus colegas de trabalho, e eu comecei a perceber que a minha vida estava, né, a minha vida emocional não existia na verdade. Eu comecei a me sentir sozinha, a ter aquela tal da carência, e eu percebi que estava na hora de eu buscar esse outro lado da minha vida, né, de encontrar um parceiro. Então, meio que eu resolvi assim na minha cabeça que tava na hora de eu encontrar pessoas. Coincidentemente ou não, nesse mesmo momento eu vi um aplicativo de relacionamentos, passou assim, né, na tela do meu celular, e eu resolvi baixar para ver se eu encontrava alguém especial, alguém interessante. No mesmo dia que eu baixei o aplicativo, eu já dei match com um homem que era muito bonito, era educado, era inteligente. Ele era português, vivia na Ilha da Madeira e tinha 30 anos. Foi bem rápido, né? Na maioria dos aplicativos a gente dá like e aí o cara não responde, ou responde uma coisa e desaparece. Não. Com ele, ele logo me pediu o WhatsApp, a gente começou a conversar sobre vida, sobre amor, sobre futuro. Foi tudo bem rápido. Fizemos uma ligação de vídeo e depois nós começamos a fazer e a conversar assim por muito tempo, até de madrugada. Um belo dia, eu acho que ele sentiu que a gente estava mais íntimo na conversa e ele resolveu abrir a vida pessoal dele. Foi aí que ele me contou que ele ainda morava com os pais. Eu perguntei, né, por que ele ainda morava com os pais na Ilha da Madeira. E ele se abriu, ele falou que ele tinha. Ele falou que ele tinha crises de convulsão desde a infância. Ele sofria de epilepsia grave e tomava muitos medicamentos anticonvulsivantes. E argumentou que, devido a isso, os pais preferiam que ele morasse junto com eles na mesma casa, né? Que isso não era uma coisa normal na Europa. Aos 30 anos, a maioria dos filhos já estão fora de casa. Ele se abriu que isso era algo que incomodava muito ele, porque ele queria sair, morar sozinho, mas não podia. Ele me contou também que ele tinha atrasos no aprendizado por causa das convulsões. E pasmem, ele não aprendeu a ler e a escrever. Mas também falou que trabalhava e tinha o seu próprio dinheiro, que fazia isso sozinho. Eu fiquei um pouco confusa, perguntei pra ele, mas como que ele fazia então, né, pra ler, escrever e tal. E ele falou que um amigo dele tinha baixado um aplicativo que ele falava e o aplicativo lia e escrevia pra ele. Eu fiquei assim muito comovida porque o analfabetismo sempre foi um tema, uma situação que me comoveu. Aquilo me tocou mesmo, de verdade. Eu poderia ter falado pra ele que a partir daí eu não queria mais conversar com ele. Eu podia ter percebido que aquilo talvez fosse uma furada. Mas não, me comoveu e eu também fiquei com pena de virar pra ele logo depois que ele deu essa informação e falar que eu não iria mais conversar com ele. Eu me coloquei no lugar dele, contei a história pra minha mãe, ela também se comoveu. E isso não afetava muito a comunicação com ele, pelo contrário, ele era muito inteligente, ele falava de tecnologia, de geopolítica, de ciências, de geografia, de vários assuntos e tinha argumentos e conhecimentos para isso. Ele tinha propriedade para falar das coisas. Nem parecia que ele tinha tudo isso que ele tinha me contado. Na época eu não duvidei, mas hoje eu duvido. Um belo dia ele me contou que ele avisou para os pais que ele estava conversando com uma brasileira e que eles não tiveram uma reação muito boa, porque de acordo com ele e com muitas pessoas, as brasileiras não têm uma imagem legal lá fora.
que em Portugal eles não são muito chegados em brasileiros. Passado uns 6 meses de conversa, ele confessou que estava apaixonado por mim, que estava gostando muito de mim e que queria que eu fosse até Portugal para a gente se conhecer de verdade, ao vivo. Eu titubeei e falei, mas por que você não pode vir ao Brasil, né? E esquecendo, e ele me lembrando que seria muito difícil para ele por causa das convulsões. A princípio, eu fiquei com muito medo, mas eu já estava muito envolvida, muito iludida. E falei para ele que sim, que eu topava e que eu poderia ir, mas naquele momento não, porque eu não estava em condições financeiras, né, de ir, de pagar passagem. E ele rapidamente se prontificou e falou, não, fica tranquila, eu pago tudo pra você e você pode vir. E ele não falou assim, eu pago a passagem, ele falou, eu arco com todas as despesas. A princípio, a gente tinha decidido de eu ficar um mês, mas ele começou a falar que queria que eu ficasse mais tempo lá. Então eu comecei a me preparar para a viagem, eu fui tirar passaporte, arrumar toda a documentação, fazer tudo certinho. Ele me mandou o dinheiro das passagens e do que mais eu precisasse para a viagem. Eu comprei passagem de ida e volta para 1 de fevereiro de 2019. Quando eu contei para minha família, todo mundo ficou meio que apavorado, assim, de que eu ia viajar dessa forma, sem conhecer o cara e tal. Ele não quis fazer a carta convite para que eu pudesse entrar em Portugal. Ele preferiu que eu pagasse a hospedagem em um hotel com dinheiro que ele mandou, porque na cabeça dele, com as passagens, principalmente com a passagem de volta, com a hospedagem já reservada, eu iria conseguir mais fácil entrar em Portugal. Diz que com uma certa quantidade de dinheiro seria mais fácil essa entrada. Hoje eu sei que eles barram muitas vezes a entrada de mulher sozinha na Europa por causa de várias questões de segurança. Existe uma grande desconfiança, né, de questão de drogas, de tráfico humano. Mas naquela época eu não sabia disso. Um dia conversando, a conversa foi para um direcionamento, uma coisa muito estranha. Ele começou a falar que era fã de um tráfico de drogas. Parece que o cara é o maior do mundo e ele falava assim bem alucinado, assim, que até ele queria vir para o Brasil para fazer uma grande rede, não só de tráfico de drogas, como também de armas. Aí eu fiquei meio assim, levei até a sério, respondi sério, falei que ele era louco, né, que eu sou advogada, eu jamais me envolveria numa situação dessa. E aí ele viu que eu dei uma titubeada assim, ele começou a rir e falou, não, é brincadeira, calma, não tô falando sério. Eu, perdidamente envolvida e apaixonada e cega, achei que ele tava falando que realmente era uma brincadeira. Mas hoje eu sei que era sério. As nossas conversas continuaram, né? A viagem já estava chegando e ele começou a questionar e a me falar que ele não queria que eu ficasse só um mês, que ele queria que eu ficasse mais tempo, que além de eu ficar lá, ele também queria casar comigo, que depois ele poderia, depois de um tempo, voltar comigo pro Brasil, mas que ele queria que eu estendesse isso e começou a falar da questão de casamento. E eu reafirmando que eu só ficaria mesmo o tempo da passagem. A minha mãe começou a ficar apavorada, tentou abrir meus olhos, falou, mas assim, eu não senti que tinha nada de errado, eu tava muito envolvida e eu já era adulta, né? Então, assim, mesmo que ela falasse ou que ela não falasse, eu iria. Se fosse a minha decisão ir, eu iria. De repente, a minha família começou a fazer oração para que eu não fosse viajar, para que eu entendesse que ali tinha alguns riscos. E eu, na época, eu fiquei muito brava, muito chateada com isso, sabe? Tipo assim, nossa, estão tentando me impedir de viver a minha vida. Tava bem iludida mesmo. Na minha cabeça, a minha família tava me barrando, me bloqueando de eu viver a minha felicidade, de eu sair das asas da mãe e do pai. Hoje eu agradeço a Deus todas as orações que eles fizeram e a família maravilhosa que eu tenho. O coração, ele foi apertando, eu fui sentindo uma coisa estranha, eu fui ficando cada vez mais com dúvida.
E a viagem estava se aproximando, estava faltando assim umas 2 semanas para eu embarcar. E a gente continuou conversando. Um belo dia, a gente conversando, já bem perto de eu embarcar, ele falou que queria que eu ficasse mais e que eu não iria voltar. E eu rebati, eu falei, não, lógico, eu vou voltar, sim, eu vou voltar. Foi aí que o clima da conversa mudou como nunca tinha mudado. E ele falou que se eu voltasse, se eu tentasse voltar, ele iria me matar, cortar o meu corpo e jogar os pedaços para os porcos. Ele disse exatamente com essas palavras. Falou em um tom de brincadeira, mas parece que me acordou. Hoje eu agradeço a Deus dele ter falado isso, porque eu contei pra minha família e todo mundo se apavorou. Naquele dia eu chorei muito, porque eu realmente estava gostando dele, mas eu desisti da viagem. Mesmo com todos os defeitos, ele era carinhoso, ele era atencioso, eu me sentia completa e eu tava já criando tudo que ia acontecer com a gente junto. No dia seguinte, eu conversei com ele e falei que iria mandar o dinheiro de volta e ele falou que não queria. Ajoelhou, chorou, implorou, fez todas as coisas falando que eu teria que ir. Mas eu conversei com ele, terminei tudo e não fui. Depois de bloquear ele, eu na internet contei a história em um grupo e encontrei um português que morava na Ilha da Madeira e que quando leu a história me confirmou. Falou que eu tinha escapado de um perigo muito grande, que com certeza era um milagre e que se ele falou, ele poderia fazer sim, porque acontece isso na Ilha da Madeira. Outras coisas estranhas e bizarras também acontecem lá. Ele disse que realmente matam pessoas lá e jogam para os porcos. Eu fiquei em choque na hora. Mas eu confesso que eu também fiquei muito em dúvida. Será que esse meu sentimento não foi muito alarmista? Será que eu não exagerei? Será que realmente ele estava brincando e eu levei por um outro lado, por medo ou por pressão da minha família? Será que tudo isso era paranoia da minha cabeça e eu realmente perdi a chance de viver um grande amor? Depois disso eu comecei a ver vários canais sobre histórias de mulheres que passam várias coisas, né, com estrangeiros, e aí me veio um alerta, né, me veio um flashback e eu entendi que independente do que fosse acontecer comigo, pelos sinais, não seria algo muito bom. Eu fiquei também com muito medo de que ele aparecesse na minha casa, porque eu dei o endereço para ele. E alguns conteúdos, né, que algumas especialistas falam que demora um pouco para cair a ficha da vítima, do que era, do que não era. Pra mim, aquilo veio como um soco no estômago, assim, quando eu realmente percebi que não era um romance, era qualquer coisa, menos um romance. Você pensar que, por uma escolha minha, talvez eu nunca mais visse a minha família, talvez eu passasse por coisas degradantes. Eu só agradeço a Deus por ter tomado a escolha de não ir. Vocês acham que a Savana exagerou? Vocês acham que esse cara tinha algum sinal de que poderia ter um relacionamento? É preconceito você barrar, se conectar e se envolver com uma pessoa por ela ter questões psicológicas e físicas apontadas nesse vídeo? Por que algumas pessoas não acham estranho quando um homem se oferece para pagar tudo para uma mulher ir viajar? Vocês acham que isso é normal, que tem alguma medida, que não se pode ter nenhum interesse por trás, que a mulher deveria ficar mais alerta quando isso acontece, ao invés de achar que é tudo cavalheirismo? Que quando um homem se oferece a bancar a mulher completamente, ele também não pode ter na cabeça que ali é uma forma de dominar todas as ações dela, porque ela não vai correr atrás de ter a independência caso ela queira sair de alguma situação ruim que esteja com ele? Aqui a gente só tem um bate-papo online que não chegou a se finalizar. Mas
E se ela fosse até lá, o que vocês acham que aconteceria com ela? Até a próxima história do canal.